Hoje a gente vai falar sobre diluição de soluções. Deixa eu aumentar minha tela aqui. Bom, olha só. Aqui dentro eu tenho uma solução, tá? Eu tenho uma coisa dissolvida em outra. E aí, quando eu adiciono mais solvente a essa solução, eu faço o processo que a gente chama de diluição. Então, diluir já é um processo que a gente costuma fazer na nossa casa, né? Muitas das vezes com material de limpeza, significa justamente o quê? Eu aumento a quantidade de solvente, então eu aumento o volume. E por consequência, eu diminuo a minha concentração. A gente fala que a solução ela fica mais fraca. A gente consegue perceber isso comparando a cor inicial com a cor de agora. Tudo bem? Fez sentido para vocês? Sim? Então tá bom. Então vamos lá. Agora vamos para o slide. Quem estiver vendo a minha cara ainda, muda de tela, por favor. Coloca no slide aí. Porque eu mudo aqui, mas nem sempre muda para vocês, né? Automaticamente. Então vai lá para o slide agora. Ó, então, como eu estava falando e eu acabei de mostrar para vocês, a diluição de soluções consiste em adicionar solvente. Então, olha só essa situação. Eu tenho 200 ml de água e 50 gramas de cloreto de sódio. Se eu calcular a concentração, né, daquela forma que a gente já aprendeu, fica assim, ó, 50 gramas em 200 ml em 1000x. Então, eu posso falar que a concentração dessa solução é 250 gramas por litro. Depois que eu adicionar o solvente, eu continuo tendo os mesmos 50 gramas de NaCl, só que agora eu tenho 500 ml de água, porque 200 mais 300. Calcula a concentração. 50 gramas em 500 ml em 1000x. Então, dá 100 gramas por litro. Então, estou só provando para vocês que, de fato, acontece aquilo que eu acabei de mostrar. Quando eu aumento o meu volume, a minha concentração diminui. Antes tinha 250 gramas por litro, agora tem só 100. Por quê? Porque agora essas partículas, né, de cloreto de sódio aqui, elas vão se espalhar mais, porque tem um volume maior. Então, o mais importante para a gente, vai ser a gente entender esse conceito de diluição. Porque se a gente entender, a gente não vai precisar ficar muito preocupado com fórmula. Dá para fazer por fórmula, sempre dá para fazer por fórmula, mas também dá para fazer por raciocínio e regra de 3, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Então, eu quero apresentar para vocês agora o fator de diluição, que é escrito como FD. O que é o fator de diluição? É quando eu pego o meu volume final e divido pelo meu volume inicial, ou quando eu pego a minha concentração inicial e divido pela minha concentração final. Um fator de diluição igual a 10, gente, o que significa? Que é isso que a gente vai ter que entender. Quando eu falo que eu tenho um fator de diluição igual a 10, isso significa que o meu volume ele vai ser 10 vezes maior. E a minha concentração ela vai ser 10 vezes menor. E um fator de diluição igual a 2 significa que o meu volume vai ser 2 vezes maior e a minha concentração 2 vezes menor. Então, esse número aqui, né, ele sempre indica o que a gente vai fazer com o volume e a concentração. Lembrando que o volume sempre aumenta e a concentração sempre diminui. Tudo bem? Fez sentido? Tá. Uma outra forma de representar essa diluição, gente, é por proporção, tá? Então, eu posso escrever assim, ó, fator de diluição igual a 10, ou eu posso escrever assim, 1/10 ou 2 pontos 10 significam a mesma coisa. Significa o quê? Ó, para cada uma parte do soluto, eu tenho 10 ml de solução. Então, 1 ml de soluto, 10 ml de solução. Isso aqui, ó, esse segundo número aqui,
que representa o fator de diluição. O primeiro é sempre o número 1, tá? E o segundo é o que eu escrevo como fator de diluição. Então, quando vem escrito assim, ó, qual que é o fator de diluição? É 2. Beleza? A gente vai fazer uns exercícios, esse negócio vai ficar mais claro. Aí vai funcionar assim, eu vou fazer a A, vocês vão fazer a B. Sempre. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa matéria é extremamente útil. Vocês mais diluem soluções, né? Do que preparam em si. Porque geralmente vocês já recebem amostras prontas. Então, assim, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Esse. Eu vou mostrar pelo raciocínio e daqui a pouquinho eu faço pela forma, tá? Quem tem dificuldade com raciocínio matemático. É o seguinte, gente, ó. Uma amostra de meio ml deve ser diluída 20 vezes. Então, chega para você essa instrução. Você vai receber uma amostra de meio ml e antes de analisar ela, por algum motivo, você tem que diluir ela 20 vezes. Qual é o volume final da solução? Gente, é só eu lembrar que quando eu estou diluindo, eu estou adicionando água, né? Que é o meu solvente. Então, o meu volume vai acontecer o que sempre com o meu volume? O meu volume, ele sempre aumenta. E quantas vezes que ele vai aumentar? 20. Então, o que eu tenho é o seguinte, eu tinha 0,5 inicialmente. Meu volume vai aumentar 20 vezes, então é só multiplicar por 20, né? Então, meu volume final vai ser 10 ml. Tudo bem? Fez sentido? A outra forma é você substituir os valores aqui, ó, que é muito mais difícil. Não dá nem para comparar. Quer dizer, na minha cabeça, né? Ó, qual que é o fator de diluição? 20. Então, no lugar do FD aqui, eu escrevi 20. Qual que é o volume final? É o que eu quero calcular. Qual que é o volume inicial? É o volume do que eu recebi, né? Para resolver isso aqui, esse cara que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, você chega nessa mesma conta que eu cheguei por raciocínio puro. Então, a gente chegou em 10 ml. E se você comparar o 0,5 com o 10, por que está falando que eu diluí 10 20 vezes? É porque esse número aqui, ele é 20 vezes maior do que o outro. Se fez sentido, tenta ver para mim, por favor. Se não fez, eu vou corrigir, tá? Tem que dar 2 aqui, ó. Por que 2, gente? Ó, agora eu recebi uma amostra de meio ml e eu vou diluir ela 4 vezes. Diluir é adicionar água, adicionar solvente. Então, o meu volume aumenta 4 vezes. Então, é só fazer uma multiplicação, né? 0,5 vezes 4, que dá 2. Tudo bem? Fez sentido para todo mundo? Sim? Tá bom. Muito, muito importante esse conteúdo, tá, gente? Os meus principais objetivos com vocês aqui dentro dessa disciplina. Agora, olha a 2. Vou fazer a A e vocês vão fazer a B. Ó, uma amostra de concentração igual a 1 mol por litro foi diluída 10 vezes. Qual é a nova concentração? Beleza. Então, a gente viu, né, lá no começo da aula, que o volume, ele sempre aumenta e a concentração sempre diminui. Então, para saber volume, eu sempre uso multiplicação, porque para aumentar um número eu preciso da multiplicação. E para diminuir um número, aí eu uso a divisão.
divisão. Então, é só eu pegar esse meu 1 mol por litro, que é a minha concentração, e eu dividir por 10, porque a minha concentração, eu sei que ela vai ser 10 vezes menor. Um dividido por 10, né? Dá 0,1. E aí, essa unidade aqui você repete. Se for grama por litro, você escreve grama por litro. Se for mol por litro, você escreve mol por litro. Se for porcentagem, você escreve porcentagem. É só repetir. Sabendo disso, tenta abrir para mim, gente, por favor. Professora, Hum. a questão da divisão vai especificamente somente nesse caso aí? A divisão é sempre que eu quiser calcular a concentração. Por quê? Porque o que eu tenho que pensar? Quando você está diluindo, seu volume aumenta e a concentração diminui. Então, como a concentração vai diminuir, como que eu faço para esse número aqui diminuir? É dividindo, né? Agora, se você preferir, se esse raciocínio não tiver feito sentido para você, não sei se você pegou desde o comecinho, que eu fiz uma demonstração aqui na prática, pode usar a fórmula. Olha, gente, acha que não vai lembrar desse raciocínio, não entendeu, não tem problema, tá? Eu acho mais fácil assim, mas um monte de gente vai preferir a fórmula. Preferir a fórmula é só substituir, ó. Qual que é o fator de diluição? É 10. Qual que é a concentração inicial? É 1, né? Qual que é a concentração final? É justamente o que eu quero descobrir. Agora é só resolver esse negócio. Sobe esse para cima, desce esse para baixo, né? Vai dar a mesma conta que deu aqui. Tudo bem? Sim? Beleza. Nessa daqui, ó, uma amostra de concentração igual a 1 mol por litro foi diluída 2 vezes. Se ela foi diluída 2 vezes, é como se ela fosse ficar 2 vezes mais fraca, né? Então, eu vou pegar esse 1 e vou dividir por 2. 1 dividido por 2 dá 0,5. Ou, se eu preferir, pode ser aqui, ó. 2 é igual a 1 sobre CF. Tranquilo, gente? Sim? Tá. Vocês vão fazer a lista de exercícios para mim. Eu recomendo que vocês façam mesmo, tá? Não copia do coleguinha, não. Tenta fazer. Não conseguiu fazer, me pergunta que eu tento te explicar. Eu sei que às vezes a gente copia no desespero, né? Porque tem que entregar, tá valendo nota. Mas assim, tenta primeiro fazer. Me pergunta primeiro. Às vezes eu consigo te ajudar a fazer. Deixa você copiar do coleguinha, não era para copiar nunca, né? Mas aí é um mundo ideal. Mas deixa você copiar só quando você esgotar todas as suas tentativas, pelo amor de Deus, o que é muito importante. Às vezes eu vou conseguir te ajudar, ou às vezes o próprio colega vai conseguir te ajudar, tá? Então, olha só. Agora, olha a 3. Uma amostra de concentração igual a 5 mg por ml precisa ser diluída até alcançar a concentração de 1 mg por ml. Qual é o fator de diluição? Então, o que eu estou te falando é o seguinte, ó. Eu recebi essa amostra nessa concentração. Porém, para eu conseguir analisar ela, pode ser uma questão do equipamento, tá? Cada equipamento trabalha com a faixa de concentração, por exemplo. Para eu conseguir analisar, ela tem que estar nessa daqui. Então, eu tenho que sair de 5 e chegar em 1. Estou diminuindo a minha concentração. Como que eu posso fazer isso? É só através da diluição, é só adicionando mais água, né? Aí, nesse caso aqui, ó, muita gente vai conseguir enxergar que o fator de diluição é 5, porque esse número é 5 vezes maior do que esse. Mas se a gente não chegar, é só substituir na fórmula, e é bem direto, ó. Vou pegar aqui a fórmula para a gente ver. No lugar do CI, eu escrevo 5, né? No lugar do CF, eu escrevo
1. 5 dividido por 1 dá 5. Tenta a B aí pra mim. Então, ó, agora eu vou sair de 5 para chegar em meio. Quantas vezes que ficou menor? Essa quantidade de vezes que ficou menor, gente, é a quantidade de vezes que eu diluí. É o fator de diluição, tá bom? Pode ser a fórmula ou pode ser tentando pensar aí. Olha aí para mim, a gente já corrige. Alguém consegue chegar aqui? O fator de diluição é 10? Eu deu 10. Ótimo. Por que é 10, galera? Porque, ó, tô saindo de 5 e chegando em meio. Então, esse número aqui é 10 vezes maior do que o outro. Se você não conseguir enxergar, porque às vezes vai ser número que não dá para enxergar de cabeça. É só substituir. A inicial é 5, a final é 0,5. 5 dividido por 0,5 dá 10. Tudo bem? Vou mostrar uns exemplos para vocês aqui. Quer ver, ó? Um exemplo de onde que vocês, né, podem utilizar a diluição. Aqui a gente tem, inclusive essa página aqui, gente, no Instagram, ela é ótima. Eu não sei se vocês já seguem, tá? Se não seguem, eu recomendo. Tem um monte de coisa legal para o curso de vocês. E já aproveitando que eu tô recomendando página, tem essa daqui, ó. É Bárbara Caldeiras, Hematologia. Eu sigo também como se eu soubesse alguma coisa de hematologia, né? Eu sigo para ver se tem alguma coisa, às vezes, que aparece que eu possa aplicar na aula com vocês. E aí, essa mulher aqui, ela posta várias lâminas, ela posta o dia inteiro. Um monte de lâmina pra você, e fica fazendo enquete. É isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Para mim, as bolinhas são sempre iguais. Mas aí, depois, ela te dá o resultado também, sabe? Então, assim, é uma coisa legal para vocês que vão trabalhar diretamente com isso. De todas as páginas que eu sigo, assim, a da área de vocês que eu mais gosto são essas duas, tá? Recomendo as duas. Essa aqui é bem famosa, já devem seguir. Mas talvez essa daqui de cima, não. Enfim, voltando aqui. Ó, isso aqui foi postado nessa página. Então, eles receberam uma amostra de um paciente de 3 anos com incontáveis piócitos, que eu nem sei o que é. Mas eu sei que tá incontável. Não dá para eu contar aqui quantas bolinhas que tem. Então, o que eles fazem nesse caso? Uma diluição, gente. Porque na diluição, como você aumenta a quantidade de solvente, essas bolinhas elas se espalham, né? Então, olha só, eles fizeram uma diluição 1 para 4. Uma diluição 1 para 4, eu preciso que vocês entendam que é fator de diluição igual a 4. Beleza. Continuou difícil, continuou muita coisa para contar. Aí eles depois fizeram uma diluição 1 para 8. Então, o meu fator de diluição aqui é igual a 8. Agora dá para contar, né? Aí vamos supor, por exemplo, que eles encontraram aqui 200 negócios. É 200 negócios que eu vou colocar lá no meu resultado? É claro que não. 200 é o que eu estou encontrando aqui. Mas o meu inicial, ele tinha quanto? 8 vezes mais, você concorda comigo? Então, o meu resultado que eu lanço no exame não é esse que eu enxerguei. É esse vezes o fator de diluição, que é 8. Aí, 200 vezes 8 dá 1.600, né? Por exemplo. Ok? Tudo bem? Fez sentido? Então, tá bom. Aí, como que a gente dilui soluções em laboratório? Inclusive, nossa aula prática está chegando, né? Na próxima terça. A gente finaliza o conteúdo hoje, vocês fazem
os exercícios. Quinta-feira tem aula prática do Caio e na terça a gente se vê para preparar e diluir soluções na prática, tá bom? Ó, como que a gente faz? Diluir solução, então eu tenho uma solução que já é pronta e eu vou adicionar mais solvente a essa solução. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular quanto que eu preciso da minha solução inicial. Essa quantidade que eu preciso, ela vai ser pipetada, então eu utilizo essa vidraria aqui que chama pipeta. Não tô lembrando se eu já mostrei ela para vocês em laboratório, mas senão a gente vai ter oportunidade de ver. Eu transfiro a quantidade que eu preciso para um balão volumétrico, que é uma vidraria precisa. Esse aqui, por exemplo, é de 100 ml. E aí eu completo o meu volume até chegar à minha marquinha. Quando eu chego na minha marquinha aqui, eu tenho exatamente 100 ml. E a minha solução está diluída, tá vendo? Ela está diluída por quê? Antes o volume era esse, né? O volume inicial, esse que está dentro da pipeta. Agora o volume é muito maior. Por consequência, a minha concentração é menor. Dá pra gente ver pela cor, né? Eu tinha um rosa escuro, agora eu tenho um rosa clarinho. As pipetas a gente tem de vários tipos, tá, gente? Já adiantando, tem a pipeta graduada, que tem graduação, tem números escritos. Tem a volumétrica, que é mais precisa, mas ela pega um volume único. Existe a de 10 ml, a de 5, a de 2, a de 1. Mas ela é bem mais precisa que essa aqui. E existem as micropetas, que trabalham com microlitros. Vocês trabalham muito com as micropipetas. Geralmente, vocês trabalham com volumes pequenininhos, né? De amostras, quando vocês vão analisar, sei lá, em bioquímica ou levar para o microscópio. Então, vocês utilizam muito essa micropipeta aqui. Eu não tenho certeza se já mostrei para vocês, estou na dúvida. Eu acho que já, não já, gente? Um pouquinho? Não assim todos os detalhes, mas um pouco eu já mostrei, não já? Disso aqui? Vocês também não Já. lembram? Sim, professora, acho que na primeira aula prática você mostrou algumas. Tá bom. Aí aqui, quer ver? Vou colocar um pedacinho do vídeo aqui rapidão, só para vocês verem como é que é a diluição. Usar um gobelet vazio e... Deixa eu tirar. Aqui ele tá preparando primeiro, então ele... deixa eu colocar direito, né? Ó, primeiro ele vai preparar uma solução, é de sulfato de cobre. Então, como que prepara a solução? Pesa a quantidade que precisa, né? Que a gente calcula, dissolve em um pouquinho de água e transfere para o balão. Pode usar um funil aqui, se você quiser. Aquela técnica de transferir líquido para evitar que entorne. Mas eu acho um pouco desnecessário. Eu colocaria direto aqui, ó. Questão de prática mesmo. A gente completa o volume com água. Aqui eu preparei solução. Solução, né? Preparada. Agora, depois desse processo, ele vai diluir essa solução. Ela, na verdade. Diluir significa pegar uma solução que você já tem pronta e adicionar mais solvente. Então, vou pegar um pouquinho da minha solução, transferir para cá, ó. E agora completar com água. Aumentei o volume, né? Diminuí a concentração. Aqui são só as continhas. Claro que vai fazer muito mais sentido na prática, tá? Mas vou mostrar mais uns exercícios aqui para vocês. Deixa eu só ver até onde que eu tenho que ir. Aqui, esses aqui que eu quero fazer. Vou começar pela 8. Quero fazer ela primeiro. Peraí. Não. Vou começar pela outra mesmo. Deixa eu voltar lá pro point, gente, rapidão. Pela 3. A gente já fez a 1 e a 2. Ó, a partir de uma solução estoque de cloreto de sódio 5%,
faço uma diluição 1:2. Então, solução estoque, amostra, é o que você já tem. Inclusive, em laboratório, é muito comum a gente comprar soluções concentradas. Por exemplo, eu compro um ácido concentrado. E aí, quando eu vou trabalhar com ele, eu não trabalho com ele concentrado. Aí a gente dilui só a quantidade que a gente precisa. Por que que a gente faz isso? Primeiro, porque é mais fácil de estocar. Segundo, porque costuma ser mais barato, né? Então, é muito, muito, muito comum, tá? Então, olha só, o que chega para mim é isso aqui, tá? Opa. Que eu tenho uma solução estoque de 5%, só que eu quero diluir ela 2 vezes. A gente precisa entender que pode estar escrito dessas 2 formas, tá? Tem gente que vai escrever assim para você, tem gente que vai escrever assim. Tem livro que vai dar dessa forma e tem livro que vai dar dessa daqui. Então, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: se eu vou diluir essa solução 2 vezes, qual que vai ser a minha concentração final? Sempre que eu diluo, a minha concentração, ela fica menor. Menor quantas vezes, né? 2. Então, é só eu pegar aquele 5% e dividir por 2. 5% dividido por 2 dá 2,5%. Aí eu vou repetir o porcento, né? 2,5%. Então, eu tinha uma solução 5%. Se eu diluir ela 2 vezes, eu vou ter uma solução 2,5%. Chego assim por raciocínio ou vem aqui na fórmula, gente. Só substituir os valores. Fez sentido isso aqui que eu fiz? Sim? Tá. Como proceder é aquele processo, né? A gente pipeta, transfere para o balão e tudo mais. Isso aqui eu não vou responder agora, porque a gente vai fazer na prática. Agora é o seguinte, considere que eu quero fazer 50 ml dessa solução. Se eu quero fazer 50 ml dessa solução, eu preciso descobrir quanto que eu vou pipetar para transferir para o meu balão de 50. Porque, ó, eu quero que aqui seja 50. Quanto que eu ponho lá dentro dessa solução inicial? Aqui a gente tem algumas formas de fazer, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês. Ó, eu gosto muito... Ó, pior que são tantas formas que eu tenho medo de confundir. Eu gosto muito da regra de 3, mas essa daqui pode ser mais simples do que a regra de 3. Olha só para você ver. Você quer calcular o quê? O volume inicial, que é o volume que você vai pegar da solução que você tem. Você já tem o volume final, que é quanto você quer fazer. Deixa eu escrever aqui na frente. Quanto quero fazer. Aqui, quanto da amostra. E a gente sempre tem também quanto que você quer diluir. Então, só substituir os valores, né? No lugar do fator de diluição, eu escrevo 2. No lugar do volume final, eu escrevo 50. No lugar do volume inicial, eu escrevo o quê? Volume inicial mesmo. Resolve essa parada aí pra mim. Concorda comigo que dá 25, gente? Sim? Tudo bem? Então, olha só, o que que a gente tem? A gente tem um total de 50 ml. E desses 50 ml que eu tenho, 25 é da minha solução inicial, é do meu soluto. Por isso que a gente fala que é 1:2. Porque, olha só, esse primeiro número é a quantidade de soluto que eu tenho para a quantidade de solução. Então, uma parte de 2 é de soluto. 25 em 50 é metade, né? 1:2 também a gente sabe que é metade, né? 1 dividido por 2. Então, 25 é metade de 50. Então, sempre que for um fator de diluição igual a 2, metade é do soluto, é da solução original. E o restante é de solvente.
E quando for um fator de diluição igual a 10, 0,1 é da inicial e o restante é dissolvente. E assim por diante. Eu gosto muito de regra de 3. Sabe como é que é a regra de 3? É assim, ó. A gente só escrever isso aqui, ó. Eu vou pegar 1 ml se eu quiser fazer 2. Porém, eu não quero fazer 2, eu quero fazer 50, né? Chama aqui de x. Multiplica cruzado. Dá 25. Então, é só aquele negócio de meio que escrever isso aqui por extenso, abrir esse número, igual a gente já fazia lá anteriormente. É só a gente entender, ó. É 1 ml para cada 2. Para 50 é x. Quando eu escrevo isso aqui, ó, 1 para 10 ou 1 para 50, o que eu tô querendo dizer com isso? Ó, que é 1 ml dissoluto, né? Para cada 10 ml que eu quiser fazer. 1 ml dissoluto para cada 50 ml que eu quiser fazer. 1 para 100 é 1 ml dissoluto para cada 100. Então, pronto, eu sei quanto que eu preciso para 10. Se eu sei quanto que eu preciso para 10, se eu jogar numa regra de 3 aqui, ó, qualquer valor, eu descubro como x. Ok? Tudo bem? Sim. Tem essa outra fórmula ainda, que a galera costuma gostar muito dela porque é fácil de decorar. CI/VI é igual a CF/VF, né? Também é só substituir valor. Gente, ó, você quer calcular esse cara, sempre. Qual que é a concentração inicial? É 5. Qual que é a concentração final? É 2,5. Qual que é o volume final? É 50. Se resolver essa conta, você chega na mesma resposta que eu cheguei do 25. Vou pegar mais aqui, vai fazer mais sentido isso aqui que eu tô falando, tá? Olha só para vocês verem quando a gente entende o conceito, ó. 1 para 2 significa que uma parte a cada 2 vai ser do seu soluto, da sua solução original, da sua amostra. Se você tem 100 ml, gente, você vai pegar 50 aqui na pipeta. Se você tem 250 ml, você quer metade, você vai pegar 125. Só dividir também, né? Alguma dessas 4 formas que eu expliquei fez sentido para vocês? Tá tudo bem? Tá tranquilo? Ó, saber se fez sentido mesmo é só quando vocês mesmos fizerem, né? Então, eu vou mandar lá para vocês agora no grupo um igualzinho esse daqui, com resposta. E aí, vocês vão tentar fazer sozinhos depois que a aula terminar, tá? E aí, não chegou na resposta, me manda mensagem, volta aqui na aula, faz alguma coisa. Não fica sem entender, não. Tem tantas formas de você resolver, tem que escolher alguma. Pra gente finalizar, vou fazer mais uns exercícios que são bem parecidos com o que vocês podem receber na vida, que é isso aqui, ó. Quanto de uma amostra de sangue é necessária para preparar 20 ml de uma solução 1 para 10? E quanto de diluente, que é o solvente? Então, eu acho que o legal é sempre a gente tentar entender o que está acontecendo. Então, olha só. Você tem uma amostra de sangue aqui. E a partir dessa amostra, você vai ter que preparar 20 ml. E essa amostra, você vai diluir ela 10 vezes, né? 10 vezes, que significa 1 para 10, que significa fator de diluição igual a 10.
Agora, você tem vários caminhos para você chegar na sua resposta. Pode ser que, pode ser que, pode ser raciocínio, pode ser regra de 3. Professora, Oi, eu acho que eu uso raciocínio, porque, ó, eu 20. também. Se 2 ml, então 20 menos 2 é 18. É, Geralmente aí, eu jogo assim. é. Então, o que que acontece? Ó, primeira coisa que a gente tem que descobrir é quanto de sangue que eu preciso. Então, olha só, eu quero fazer uma quantidade de sangue que eu não sei qual que é, virar 20 ml quando eu diluir 10 vezes. Que número que eu coloco aqui, gente, que quando eu multiplico por 10 vira 20? Não é o 2? Concorda comigo? Então, da minha amostra de sangue, eu vou precisar de 2 ml. Cheguei aqui por esse raciocínio. Se você não entendeu o meu raciocínio, não tem problema. Vem aqui, ó. Fator de diluição, 10. Volume final é 20, né? Volume inicial é o que você quer calcular? Aí, volume inicial vai ficar 20 dividido por 10, que é 2. Ó, por 10 é 2. Então, olha só. Eu preciso pegar 2 ml do meu sangue, diluir ele 10 vezes para transformar em 20. Porque, sei lá, o aparelho que eu vou utilizar, né? Eu tenho que fazer várias análises só com 2 ml, não vai ser possível. Então, tô aumentando essa quantidade de sangue. Agora, quanto de solvente? Poxa, gente, a solução é o que a Carlinhos falou. Ela é soluto mais solvente. E eu sei que no total tem que ter 20 ml. Se tem 2 do sangue, que é o soluto, quanto de água? É 18, né? Tudo bem? Fez sentido? Sim. Olha a 9. Aí eu vou fazer a 9 e eu vou mandar a 10 para vocês fazerem sozinhos. Porque a 10 é igual a 9. Deixa eu mandar a 10 aqui para vocês. Ó. Prepare 10 ml de uma diluição 1 para 100. Diluição 1 para 100 significa fator de diluição igual a 100. Vamos lá. Apagar essa bagunça aqui. Deixa eu subir para deixar vocês perto das fórmulas. E eu também, porque eu nunca não sei as fórmulas de coca. Eu faço tudo por regra de 3. Ó. Letra A. Quantos ml de solução estoque ou de amostra que eu preciso utilizar? A amostra, solução estoque, é sempre o meu volume inicial, né? Então, é só eu pegar aqui e substituir aqui. Aqui fica 100. Volume final, eu quero preparar 10. Volume inicial, só substituir esses valores aí, né? Resolver essa equação. Vai ficar VI é igual a 10 dividido por 100, que é igual a 0,1. Aí, essa B é só por raciocínio, tá? A B é assim, gente, ó. Eu tenho que ter 10 ml no total. Eu já tenho 0,1 de alguma coisa, que é o meu soluto. Quanto que é da outra coisa? Tem que ser 9,9. Então, fiz aqui pela fórmula, que muitos de vocês podem preferir fazer, tá? Lembrando que geralmente a gente quer calcular isso aqui, ó, o volume inicial, que é quanto que você vai pipetar, né, para fazer o que você quer fazer. Agora, eu faria isso aqui por raciocínio ou por regra de 3. Como assim, ó? Eu sei que eu vou pegar uma parte se eu quiser fazer 100. É isso que significa, ó. É só separar esses dois valores. Você quer fazer 100? Não, você quer fazer 10. Chama aqui de x.
Multiplica cruzado, vai chegar na mesma resposta. Tudo bem? Ou ainda assim, ó, eu tenho que chegar em 10 ml depois que eu diluir 100 vezes. Que número que eu coloco aqui para quando eu multiplicar por 100 dar 10? Tem que ser o 0,1. Só fazer o caminho inverso, né? Que é a divisão. Ok? Fez sentido? Certeza se fez sentido, gente, vocês só vão ter quando vocês fizerem. Então, eu mandei lá para vocês agora a 10 e aquela outra. A outra tá sem resposta. Vou escrever a resposta agorinha lá no grupo. Vocês tentem chegar nas respostas. Não conseguiu, pode voltar aqui e me perguntar, tá? Eu vou deixar a aula aberta. Até 10h30. Aliás, até 10h30. Se por acaso você vier aqui e eu não estiver aqui, provavelmente foi porque eu fui no banheiro ou fui beber água. Só mandar um oi no WhatsApp que eu volto correndo, tá bom? Mas vou estar aqui na frente do computador. Combinado? Aí quem chegar nas respostas não precisa voltar, tá, gente? Mandar as respostas lá agora. Para vocês. Ok, prof. Deixa eu ver aqui. Ai, Sepilco.
Professora, eu consegui chegar nos resultados, viu? Oi, tá bom. Então, até terça-feira a gente se vê presencialmente. Olha, eu tava falando, mas tava desligado o microfone. Tá bom, a gente se vê na... Ai, já saiu. Mas tá bom. Tô aqui 2 horas falando até eu perceber que tava desligado. Boa noite, professora. Até semana que vem. Boa noite.